Olá, irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte hoje no 33º dia, mais de um mês meditando na Palavra de Deus. E apenas a respeito de 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Estamos no capítulo 6 ainda no início dele. E já é o dia 33, isso é uma das evidências da riqueza da Palavra de Deus e do poder que ela tem sobre a nossa vida. Um certo pregador falou uma coisa que me chamou a atenção. Este livro, a Bíblia, a Palavra de Deus, tem sido pregado há mais de 2000 anos. Milhares de pessoas, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e até anciãos, ao longo desse tempo de 2000 anos, têm pregado a Palavra de Deus. A mesma palavra tem sido anunciada aos 4 cantos da terra, aos 4 ventos deste mundo, a mesma palavra. E sempre impactando mentes e corações. Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida. E o apóstolo Paulo também se referiu dizendo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então é maravilhoso quando nós paramos um pouco, como agora, para meditar na palavra do Senhor. E estamos aprendendo algo sobre a oração modelo. Como eu gosto de comentar e insistir em dizer, esta oração não foi, digamos assim, ensinada por Jesus para ser repetida em toda e qualquer situação como uma suposta oração universal, que alguns acreditam que assim seja, como uma espécie de uma oração que une todo mundo e a todas as religiões. Não é isso. A oração que aqui Jesus ensinou nem tem nome, ela recebeu o nome de oração do Pai Nosso, porque assim começa, ou oração sacerdotal, ou melhor, oração universal, porque assim alguns imaginam, mas na verdade são princípios, até porque você não vai encontrar nenhum outro livro, nem no livro de Mateus, mas nenhum outro livro do Novo Testamento, a repetição, seja por Jesus ou por seus apóstolos e demais seguidores, repetindo esta oração. Aqui estão princípios e estamos vendo agora o terceiro princípio que deve nortear cada oração que fizermos ao Senhor Deus no nome de Jesus. E a frase aqui é a seguinte: venha o teu reino. É uma frase pequena. Quando orarmos, quando nós nos dobrarmos em oração diante do Senhor, essa frase deve ser lembrada por nós. Venha o teu reino. Alguns dizem que esta frase da oração é a parte mais fácil de nós fazer. Por quê? Porque tem a ver com o venha a nós o teu reino. Tem a ver com benesses, tem a ver com benefícios, tem a ver com vantagens, tem a ver com bênçãos. Ou seja, que venha do Senhor tudo aquilo que é bom para nós. Por isso que normalmente as pessoas oram com certa, digamos assim, facilidade. Venha o teu reino. Alguns repetem essa ideia de que é fácil orar assim. Mas na verdade, esta frase da oração aqui não tem a ver necessariamente com um tipo de benefício, com vantagem, com vitória, tipo aquela ideia, ontem eu fui cauda, agora eu quero ser cabeça, ontem eu estava por baixo, agora eu quero estar por cima, antes eu estava mendigando, agora já tenho 5 mansões, eu tenho carros do ano, eu era um pedinte, agora sou empresário bem-sucedido, porque o reino de Deus chegou até mim. Nada disso, isso tudo é invenção nossa, isso é tudo história que nós criamos pela incompreensão do que significa venha o teu reino. Vou ler novamente a frase, que é muito curta. Venha o teu reino. Cada vez que você for orar, cada vez que você suplicar ao Senhor, cada vez que você afirmar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, pedindo-lhe, venha o teu reino. Você está fazendo algumas afirmações importantes a partir do ministério terreno de Jesus. Como foi que Jesus nasceu? Você já parou para pensar as condições em que ele nasceu? José e Maria viajaram uma longa distância
da parte norte do país para a parte sul. Vamos imaginar do nordeste para o sudeste. E eles fizeram uma viagem custosa, demorada, e havia apenas uma montaria para Maria, que estava grávida, já perto do filho nascer. Chegando em Belém, diz a Bíblia que não houve lugar para eles ficarem hospedados, porque o decreto dizia todos os nascidos todos deveriam voltar à sua cidade natal para serem registrados nesse censo que estava sendo definido. E como eles tinham nascido em Belém, eles saíram do norte, Galileia, e foram para Belém, para ali serem registrados. E isso foi uma ordem do governo do Império Romano. Eles foram forçados. E mesmo com todas as limitações, eles foram para Belém. Chegando ali, a cidade estava lotada. Chegaram de noite e não tendo nenhum lugar favorável para eles, o único lugar disponibilizado foi o estábulo, foi a estrebaria, que era o lugar onde os animais eram colocados. E havia vários animais ali. Você imagina, o Filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Rei soberano, aquele que criou tudo, agora estava ali nascendo e tendo sido colocado, nascendo numa estrebaria e sendo colocado numa manjedoura envolto em panos. A gente vê o presépio de Jesus, né? Principalmente no Natal, a gente vê as cenas, as imagens, a gente fica comovido, a gente fica sensibilizado e a gente até acha coisa linda, um bebê envolto em panos numa manjedoura. Só que é um equívoco nosso achar que havia beleza, que havia, digamos, algo de glamuroso. Ao contrário, era vergonhoso, vexatório. Maria, não tendo outro lugar para se hospedar, ficou na estrebaria com José. E não tendo outro lugar para colocar o seu filho, não havia berço, ela o colocou no comedouro, os animais ali se alimentavam. O berço de Jesus, né, o hospital, digamos assim, foi uma estrebaria. E o berço foi um comedouro, uma manjedoura. Foi assim que o reino de Deus foi iniciado fisicamente na terra por Jesus. Se você ler Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, a Bíblia diz que devemos ter em nosso coração o mesmo sentimento que houve em Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou, teria todo o direito, mas ele abriu mão, ele se esvaziou e se humilhou até se achando na forma humana. E sendo Deus, se limitou à vida humana e achado na forma humana, ou seja, encontrado na condição humana, ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Então, orar dizendo, venha o teu reino, não tem a ver com vantagens, não tem a ver com benesses, não tem a ver com benefícios, não tem a ver realmente com algum tipo de bênção especial, no sentido de riqueza material, prosperidade financeira. Venha o teu reino, é preciso que entendamos como Jesus viveu. A Bíblia diz que Jesus, quando começou o seu ministério terreno, aos 30 anos de idade, a Bíblia diz que quando teve 12 anos, está lá em Lucas capítulo 2, ele era sujeito a seus pais. Viveu a infância, a adolescência e a juventude submisso a seus pais, sujeito a seus pais, obediente a seus pais. E sendo Deus, ele poderia dizer, eu não preciso que ninguém me ensine, mas ele aprendeu o ofício de carpinteiro, submetendo-se a seu pai, porque seu pai José era carpinteiro. Ele foi o mais velho dos filhos de José e Maria, porque em Marcos capítulo 6, a Bíblia fala de 4 filhos, outros que Maria teve, além de filhas, citando o nome deles. Então Jesus inaugurou, trouxe o reino de Deus para a terra, mas ele se sujeitou, se submeteu aos limites da natureza humana.
Outra coisa interessante que a gente aqui deve pontuar, quando Jesus diz, quando vocês orarem, orem, venha o teu reino. Quando Jesus começou o seu ministério terreno, ele já sabia que o Império Romano dominava não só a Judéia, a Samaria e a toda a região ali dos hebreus, dos judeus, mas muito do mundo conhecido da época era dominado pelo Império Romano. Havia um poder, uma autoridade, o império sobre os judeus. E os judeus cansados de pagar impostos ao império, os judeus cansados de perder a sua liberdade, cansados de estarem sujeitos a uma vida com pouquíssimos privilégios, sendo vigiados, sendo maltratados em alguns casos, tendo que dar honras ao imperador romano. E então os judeus queriam que o Messias prometido viesse montado num cavalo branco para liderar os judeus para lutarem contra o Império Romano, vencer Herodes, tirar a cabeça, vencer o imperador romano e tirar a coroa do imperador romano e colocar sobre a sua cabeça, e agora eu sou o rei e todos os judeus são livres e podem fazer o que bem quiser e vamos viver de forma livre, porque derrotamos nossos inimigos, nós os matamos. E aí, diz a Bíblia, momentos antes de ser julgado e condenado, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta, e as pessoas gritavam, Hosana ao que vem em nome do Senhor, esse é o nosso rei. E eu fico imaginando alguns judeus dizerem ou pensarem, ele, carpinteiro, lá da Galileia, ele é o rei? Cadê o reino dele? Cadê o exército dele? Cadê o cetro? Cadê a coroa? Cadê o trono? Cadê onde estão as armas para nos liderar contra o Império Romano? Que rei é esse? E que reino é esse? Jesus, em uma das suas mensagens, disse, o meu reino não é deste mundo. Ele disse isso para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Porque se você ora, venha o teu reino, é porque esse reino, o reino de Deus, ainda não é reconhecido, não é visto, não é acreditado pela maioria das pessoas. O reino de Deus é invisível aos olhos humanos. Quando Jesus disse, quando orarem, orem, venha o teu reino, que o reino do Senhor se torne crido, se torne realidade na vida daquele que crê no Senhor. Jesus é o Rei eterno. Ele veio na condição de servo sofredor. Ele veio humilde, como já falamos, nasceu numa estrebaria, foi posto numa manjedoura, viveu na parte mais pobre da região, a parte norte daquela região da Palestina. Ele viveu humildemente. Ele disse em certa ocasião, o Filho do Homem, ou melhor, ele disse, as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Ele disse, não venham atrás de mim, não me sigam esperando algum benefício, alguma vantagem, porque não é isso. O reino de Deus não é para combater de forma bélica os inimigos do reino. O reino de Deus não veio para este mundo, Jesus não veio para este mundo para derrotar os adversários, os inimigos, porque ao contrário, Jesus disse, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se alguém te ferir a face, ofereça outra. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te pedir para andar 1 milha, vá com ele 2. Então o reino de Deus se torna visível a partir das escolhas e atitudes de quem segue a Jesus. Se você ler Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, Jesus começou seu ministério terreno pregando o arrependimento, dizendo, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Jesus em carne e osso era Deus na terra, trazendo a mensagem do reino de Deus. Mateus 5, 6 e 7 apresentam diversos aspectos do reino de Deus. Mateus 13, eu recomendo, há várias parábolas que Cristo contou sobre o reino de Deus. Então, fazer parte do reino de Deus significa dizer o quê?
O reino de Deus está no meu coração. E é por isso que Cristo falou em João capítulo 3, versículo 3 para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus é invisível, mas é incontestavelmente realidade para quem crê no Senhor. Jesus é a porta de entrada para esse reino. Para você entrar neste reino, você precisa crer em Jesus. Você precisa se render a Jesus. Você precisa se entregar ao Senhor. Abrir mão de tudo. Ele disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o reino de Deus é muito mais poderoso, infinitamente superior a todos os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo vão passar. Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, verso 35. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais. Então, quando você orar, venha o teu reino. É você dizer: Deus, que o teu reino se torne realidade neste mundo. Que as pessoas creiam no Senhor, que as pessoas se rendam ao Senhor, que o teu reino se torne visível, tangível pelos teus filhos. Paulo, escritor e apóstolo de Jesus, disse certa vez que nós somos embaixadores. Sabe o que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa outra nação na nação em que se encontra. Aqui no Brasil temos várias embaixadas que são representantes legais dos outros países. E todos os países, reconhecidamente como nação soberana e independente pela ONU, todas as nações enviam seus representantes, embaixadores, nessa troca, nessa harmonia, nessa boa relação internacional. No Brasil, nós temos vários embaixadores. São homens e mulheres que estão no Brasil representando as suas nações. Estão no Brasil, eles comem, eles bebem, eles trabalham, eles estudam, eles têm família aqui, mas eles não são desse Brasil, são de outros países. E aqui eles conhecem as leis do Brasil, eles conhecem as autoridades do Brasil, eles sabem quem tem o poder de mando, quais são as partes legais, mas eles se submetem também e, sobretudo, às regras e a Constituição dos seus próprios países. Se uma nação na qual o embaixador se encontra age contra aquilo que é o certo e o correto a nível internacional, então o país traz de volta o seu embaixador dizendo: nós não concordamos com o que essa nação na qual você está fazendo. Vem para cá. Pois é, nós estamos neste mundo. Em Cristo Jesus, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós aqui reconhecemos as autoridades judiciárias, do executivo, do legislativo. Reconhecemos o poder de decisão dos governos municipal, federal e estadual. Mas nós estamos sujeitos e submissos às regras do reino de Deus presentes na sua palavra. Quando você ora, venha o teu reino, você está dizendo: Deus, que em breve o teu reino se faça presente neste mundo. Se Jesus diz venha, é porque não está. Venha porque ainda não é uma realidade. Mas haverá um dia em que o próprio Jesus colocará os seus pés lá no Monte das Oliveiras, como está prometido no Velho Testamento, e o próprio Novo Testamento ratifica. Um dia o Senhor voltará, e quando Ele vier, Ele virá com seus anjos, e Ele virá para recolher, para tirar deste mundo todos os seus servos, todos homens e mulheres que um dia disseram: Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Jesus vai tirar a sua igreja. É como se Ele tirasse a sua embaixada, a embaixada do reino de Deus, que a igreja de Jesus será retirada deste mundo, porque este mundo, cada dia pior, estará desobedecendo ao que Deus colocou na sua palavra. Então Jesus vai dizer: vem minha embaixada, vem meus embaixadores, vem meus servos, porque este mundo vai ser destruído. E depois da destruição deste mundo, o Senhor fará novos céus e nova terra, e aí Ele vai estabelecer de modo peremptório, de modo incontestável, o seu reino, para que todos se rendam ao Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo,
no capítulo 2 de Filipenses, no final, ele diz assim: porque Deus, falando de Jesus, esse Jesus que deixou a glória eterna, que se tornou homem e que foi obediente até a morte de cruz, um dia ele virá. E Deus mesmo o exaltou, já o exaltou, e lhe deu um nome para que ao nome do Senhor todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O reino de Deus, hoje, poucos acreditam. Hoje, poucos conseguem percebê-lo. Mas quem é dele, quem é de Jesus sabe que Deus reina, que Deus é soberano. Mas um dia, de modo incontestável, todos irão ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E os seus servos darão glórias a ele, mas os incrédulos ficarão apavorados e serão condenados por ele. Que Deus tenha compaixão de cada um de nós e que você ore dizendo: Senhor, venha o teu reino, para a glória do teu nome. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo exalte o nome do Senhor na nossa vida e que vivamos de acordo com o teu reino, para a glória do santo nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.